Sejam bem-vindos, eu sou a Dani, do ateliê Kátia Santos Baby Decor. Sou especialista em papelaria personalizada, lembranças, cartonagens, agendas e muito mais. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer esse lindo bloquinho com mini lápis personalizado, que vai ser mais um atrativo no seu portfólio. Com as técnicas que você vai aprender confeccionando esse lindo bloquinho, você pode desenvolver outras lindas peças. Então, quer aprender? Olha que lindo o nosso bloquinho. Ele é articulado, revestido no tecido, com técnicas de cartonagens. Então, vamos aprender? Então, vem comigo aprender esse lindo bloquinho e essas novas técnicas para facilitar a sua vida aí. Vamos? Então, vamos conhecer a nossa lista de materiais para poder fazer o nosso lindo bloquinho personalizado. Nós vamos precisar do papel roller. Aqui nesse projeto, nós utilizamos o roller de 1,7 milímetros. Nós fizemos 3 cortes. Como que eu faço esse corte? Com o auxílio, gente, do estilete, o auxílio do estilete e da régua. Essa placa de roller, você compra ela maior. Esse que nós utilizamos aqui é de 1,7 e nós já fizemos os nossos recortes no tamanho que nós vamos necessitar pra gente já facilitar o nosso processo. Mas o corte do roller é muito simples. O que vocês vão fazer? Com o auxílio de uma base de corte, vocês vão o quê? Riscar o seu roller, né? Com o auxílio de um lápis, com a ajuda da régua e do estilete, vocês vão o quê? Tá fazendo os cortes, né? E o roller, por ele ser um papel mais grosso, mais firme, vocês vão ter que estar passando várias vezes. Então, cuidado na hora de segurar a régua, para ela não dar aquela desviada, para ela não escorregar, né? Nós vamos utilizar essas três partes do roller, esses 3 recortes. Esse daqui, pessoal, o tamanho dele é 9 centímetros por 13. Essa outra parte do nosso bloquinho, ela é 9 centímetros por 3. E essa outra também é 9 centímetros por 0,5. Então, nós vamos precisar dessas 3 partes do roller. Então, vamos colocar aqui. O que nós fazemos aqui para facilitar tanto a nossa vida aqui no ateliê, quanto para vocês? Nós vamos criando materiais e utensílios que vão facilitar tanto a nossa vida quanto a de vocês. E o nosso molde é um material que nós criamos para facilitar a nossa criação do nosso bloquinho. Porque esse daqui eu recortei ele com o auxílio da silhuete no papel, mas nós temos ele no MDF. Aí a gente usa ele, porque o que acontece? Com o auxílio desse molde, nós não vamos necessitar, porque esse bloquinho, ele é feito com o quê? Com as técnicas de cartonagem. E na cartonagem, a gente tem que utilizar aqueles vários acessórios, né? As réguas para fazer a separação, o fio de cabelo, né, para fazer o corte. E com o auxílio do nosso molde, nós não vamos precisar do fio de cabelo para fazer o corte, porque nós já vamos ter as posições, e nem para fazer as separações, nem as reguinhas para fazer as separações, porque nós já vamos ter as nossas separações certinhas aqui no nosso molde. Então, esse molde aqui, pessoal, facilita muito a nossa vida. Ainda mais nós que trabalhamos em grande escala, né, em grande quantidade. Então, o que nós vamos fazer? Com o auxílio desse molde, nós já vamos recortar o quê? O nosso tecido. O nosso tecido, ele é um algodão e ele é um retangular, né? 24,5 por 13,5. Mas como que nós fizemos? Nós riscamos com um molde. Então, com esse risco, nós já vamos ter a medida certa, nós vamos economizar material e na hora da produção vai ser muito mais rápido, porque nós vamos ter os lugares certinhos, ó. Nós recortamos o molde, o tecido do tamanho do nosso molde. Então, aqui nós temos o tecido, um molde. Nós vamos precisar de um bloquinho. O nosso bloquinho, ele tem 50 folhas. Pessoal, ele é 7 centímetros de largura por
10 centímetros de altura. Então, ele é 7 por 10, o nosso bloquinho, ele tem 50 folhas. Nós fizemos nessa quantidade, né, que é o tamanho ideal para o nosso bloquinho aqui. O que nós vamos precisar? De um mini lápis. Esse mini lápis que nós temos, ele tem 9 centímetros. Ele tem 9 centímetros, nós vamos utilizá-lo também. O que mais nós vamos estar utilizando aqui, pessoal? A fita de cetim. Qual fita de cetim que nós vamos utilizar, Daniela? Nós vamos utilizar a fita de cetim da Progresso. Essa de 1,5. Essa de 1,5 milímetros, né? A numeração dela é a 003. E a cor dela é a 232. Ela é um verde, gente. Um verde muito lindo. Que para o nosso tema do bloquinho, que ele vai ser um tema de jardim para nossa pequena Ana, então ele é a cor ideal do nosso projeto. Então, nós vamos utilizar. Na fita de cetim, eu já cortei aqui para ficar mais fácil os tamanhos que eu vou necessitar. Nós vamos necessitar de uma fita no tamanho de 19,5. Deixa eu ver aqui que tamanho que foi essa. É, 19,5, pra gente dar a volta no bloquinho. Pra gente fazer aquele suportezinho do lápis, eu recortei um tamanho de fita de 7,5. E também eu já fiz aqui o lacinho, mas eu vou estar fazendo com vocês também. O que mais nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um mini alfinete pra gente estar colocando ali o nosso aplique de passarinho. O nosso aplique aqui, eu acabei fazendo ele recortando na silhuete. Mas você pode fazer ele na tesoura. Pode, não tem problema. Faz o risco ali na tesoura e faz o seu apliquezinho na tesoura. O nosso apliquezinho nós vamos colar depois as partinhas separadas. E nós temos aqui também, que nós vamos utilizar nesse projeto, que é uma coisa nova, né? Que é o nosso filme termocolante da Repeteco. Esse daqui nós utilizamos muito aqui no nosso ateliê, porque ele é um filme que, através do calor da prensa, ele vai aderir ao nosso tecido de uma forma permanente e fica lindo. Esse nome, Ana Luísa, nós recortamos ele com a ajuda da silhuete. Então, a silhuete foi bem importante aqui, nós utilizamos aqui no ateliê a silhuete Acamil 3. Mas se você tem aí a outra, dá tudo certo também. Aqui é o nosso apliquezinho, que nós já fizemos. Nós vamos utilizar a cola Cascoréis, a extra forte. Se você tiver outra, pode utilizar também. Aqui nós utilizamos essa. Nós vamos utilizar também cola quente, nós vamos utilizar a prensa, tesoura, estilete, as ferramentas básicas para nossa cartonagem. Uma outra peça que nós vamos utilizar, eu fiz aqui um recorte com um papel de 150 gramas, o offset mesmo, que você encontra em papelaria. Ele é de 150 gramas e o tamanho que eu fiz é o 13 por 7, que é o que nós vamos usar aqui para fazer o fundo do nosso bloquinho. Lá na frente vocês vão entender direitinho para que é cada coisinha, né? E nós também utilizamos muito aqui essas dobradeiras. Essas dobradeiras, elas são bem úteis na hora da gente virar o tecido, mas no mais é só isso. Então, vamos começar o nosso projeto. Sempre quando a gente for usar com cola, né? A gente for fazer algum trabalho com cola, é legal a gente estar forrando a nossa base de corte. Você pode estar forrando ela com um plástico, com algum papel. Eu vou colocar aqui uma folha de papel normal, uma folha de papel A4 aqui, só para não estar sujando, só para não sujar a nossa base. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou posicionar o meu tecido de cabeça para baixo. Eu vou posicionar meu tecido de cabeça para baixo, aqui. Eu vou vir com um molde, o molde que nós temos, que vai estar disponível para vocês. Vou posicionar ele bem certinho, aqui em cima do nosso tecido cortado. Pessoal, esses moldes que a gente tem, ele é vida. Porque ele vai fazer com que a nossa produção seja de forma mais rápida. Então, ele faz uma grande diferença. É muito vantajoso você usar moldes. Ó, o que a gente faz? A gente, com o auxílio de um pratinho mesmo, eu vou despejar a cola aqui nesse pratinho. E vou utilizar, a gente tem a opção, quando são caixas maiores, eu utilizo o rolo. Mas no meu caso aqui, como são peças maiores,
eu prefiro utilizar o quê? O pincel. Então, com o auxílio de um pincel, esses pincel de mercado mesmo, de cerdas mais firmezinhas, sem ser aqueles mais levezinhos, eu vou estar passando a cola aqui no nosso papel roller. Qual a quantidade que a gente passa? Nós sempre passar uma quantidade boa, mas que ela não vai carregar muito o nosso papel, porque senão nós vamos manchar o nosso tecido. Quando nós colocamos muita cola, essa cola ela vai sobressair o tecido e vai acabar causando manchas nele. Então, nós vamos passar de uma forma uniforme a cola por todo o nosso recorte, né? A nossa plaquinha no Panamá, todas as extremidades. Nós vamos passar e nós vamos aqui vir no meio do nosso molde. Vamos posicionar aqui, o tecidinho tá embaixo. O interessante do molde, igual as placas, elas são tudo... Ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou tirar o molde e vou passar a minha mão só pra dar uma alisada na plaquinha que eu coloquei. Passou a mão nas extremidades, passou a mão tudo. Virei de novo. Quando nós estamos fazendo em grande escala, a gente não vai passando assim uma por uma. Mas no começo, até vocês pegarem a prática, é interessante vocês irem passando a mão uma por uma, né? Para evitar da cola secar, porque a cola seca rápido. Então, é bom que o tecidinho lá embaixo, ele esteja bem esticadinho, sem nenhuma dobra. Quando o tecido tá assim mais amarrotadinho, é interessante também você tá passando ele antes, ó. Passei a segunda plaquinha, vou posicionar aqui no meio, da mesma forma que eu posicionei a primeira. Agora essa eu já vou colocar, eu vou vir com a pequenininha também, a de 0,5 por 9. E não esqueçam, pessoal, de não colocar excesso de cola. Vocês têm que colocar a quantidade exata. Viu que dá com excesso? Dá uma limpadinha. Posicionou aqui também. Bem no meio do nosso molde. Nós vamos retirar, virar tudo e vamos passar a nossa mão. Se você tiver a dobradeira aí, utiliza com o auxílio da dobradeira. Se não tiver, gente, pode vir com a mãozinha assim e tá tudo ok. Uma outra coisa legal pra gente tá fazendo aqui, a gente, nessa divisão aqui, deixa eu tá mostrando pra vocês, nessa divisão aqui, vocês viram que ficou o espaço, né? Aqui. Vocês vão tá vindo aqui e vincando com a própria unha de vocês mesmo, com o próprio dedinho, vocês vão passando assim, pro tecido tipo encaixar ali dentro, mas de uma forma suave, sem força, sem apertar muito, é só para dar uma marquinha, pra gente ter uma divisóriazinha. Foi aqui, virou agora. O que nós vamos estar fazendo agora? Agora nós vamos estar colando as laterais. Uma lateral e a outra lateral, para depois nós colarmos a parte de cima e a parte de baixo. O que nós vamos estar fazendo aqui? Continua com o auxílio de um pincel, com a cola, nós vamos estar indo de um lado. Pode escolher o lado direito ou o lado esquerdo. Passa a cola, não vai passar no papelão todo. É só onde você vê que o pano, né, vai vir. Então, e cuidado com o excesso, cuidado para não derramar, cuidado, muito cuidado. Pra gente não tá manchando esse tecido, não tá manchando o nosso bloquinho. Então, coloca a quantidade de cola na metade, né? Vocês achem suficiente pra tá fazendo isso. Coloca um pouquinho de cola também, pessoal, bem na quininha aqui. Deixa eu tirar agora aqui. Coloquem um pouquinho de cola bem no tecido aqui pra gente fazer a quininha dele aqui e aqui. Com a ajuda da dobradeira aqui, ó, eu vou vir aqui e vou tá virando. Vocês viram o legal da dobradeira, gente? É isso. A dobradeira, ela vai te auxiliar. Você pegou o tecido ali embaixo e você vai virar. Você já vem aqui com ela, ó,
você já dá essa vincada aqui embaixo. Traz o tecido, dá essa vincada. Por isso que eu falei, passa um pouquinho de cola, bem levezinho, só o pincelzinho sujo. Não é pra você vir derramar a cola aqui, não. Só o pincelzinho sujo, a gente passa na pontinha do tecido aqui, ó. Nessa partezinha aqui, o pincelzinho sujo, pro paninho tá colando aqui embaixo já, ó. Nós já colamos um lado, agora nós vamos colar o lado de cá. Da mesma forma que nós colamos o lado de lá, vamos vir aqui com a cola, a quantidade que você vê que seja suficiente para colar o tecido, mas de uma forma que não manche o nosso tecido. Aqui, ó, a cola não pode sobre esse, viu que saiu? Volta lá, tira o excesso. Passou muita cola? Tira o excesso. Ó, com o pincelzinho sujo, eu vou vir aqui no tecido, sem eu colocar o pincel lá na cola, nessa quininha aqui, pra ele tá colando. O que que nós vamos fazer? Com o auxílio da dobradeira, ó, a dobradeira vai pegar o tecido lá embaixo e já vai virar ele aqui pra cima pra nós. O que que nós vamos fazer? Do mesmo jeitinho, colo a quininha aqui. Do mesmo jeitinho de cá embaixo, passa a dobradeira aqui, cola aqui em mim. Aqui, antes da gente continuar agora, eu vou vir com o meu dedo, ou se não com a dobradeira mesmo. Nós vamos, tipo, dar uma vincadinha aqui, ó, entre a plaquinha e outra. Eu gosto muito de vir com o dedo. Eu faço assim, ó, com o dedo e vou passando aqui, que é uma forma pro nosso, ó, já vai dando forma, para ele ficar maleável, né? Para ele não ficar duro. Ele tem que ter uma pequena folga, mas essa folga nós vamos criar com o nosso dedo assim, vincando, certo? Agora, nós vamos vir aqui aonde? Na parte de baixo, da mesma forma que nós fizemos na parte de cima, passa a cola aqui no papelão. Vocês estão vendo que a parte de baixo é tipo um triângulo. Então, vocês cuidado para não passar cola a mais. Tenta seguir a medida do nosso molde, aqui, ó, com o auxílio da dobradeira, da mesma forma. Passou, subiu. Ó, agora vamos fazer o mesmo processo na parte de cima. Vinca aqui, bem vincadinho, mesmo processo, com auxílio do pincel, a cola. Vamos passar a cola aqui na extremidade que nós acharmos necessárias. Passa de cá, aqui, com auxílio da nossa... Vou usar mais um pouquinho de cola sujinha só, gente, não é cola... Só o sujinho mesmo. Com o auxílio da nossa dobradeira, nós vamos fazer o quê? Virou, virou. Muito bem, ó. Então, nossa capinha do nosso bloquinho já tá, ó, ok. Viu como é fácil? O que que nós vamos estar fazendo aqui agora? Nós vamos pegar o nosso papel, né? Aquela partezinha que eu falei pra vocês, do papel 150 gramas, no tamanho que nós cortamos de 13 por 7. E nós vamos posicioná-lo bem centralizado. Então, ó, como vocês viram, olha aqui. Ó, como você, ó.
Então, como vocês puderam ver, né, ficou assim a nossa capa do nosso bloquinho, né, articulado, muito lindo. Então, o que nós vamos fazer? Sabe aquele papel que eu falei de 150 gramas no tamanho 13x7 que nós cortamos? Vai ser o nosso fundo aqui. Como que nós vamos estar fazendo? E a gente não pode esquecer de, na hora de colocar esse fundo também, já colocar a nossa alcinha do lápis. Como que nós vamos fazer? Nós temos que medir aqui o tamanho do nosso bloquinho. Ó, mediu aqui? Vocês vão vir aqui, ó, coloquei aqui, vi a altura do meu bloquinho certinho. Porque esse papel vai ser tipo o fundo do bloquinho. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar, tipo, fazendo um vincozinho. Medir a altura do meu bloquinho. Vou vincar aqui para me saber o certo, né, do nosso bloquinho. Vou dobrar. Para nós não... Deixa eu pegar minha régua aqui. Vamos dar uma dobrada aqui pra gente saber direitinho onde nós vamos posicionar o nosso fundo. Então, aqui nós já sabemos onde nós vamos posicionar o nosso fundo. O que nós estamos vendo aqui? Ele tem que ficar, essa dobra que a gente fez, ela tem que ficar bem nesse primeiro recorte do roller. Ela tem que ficar bem aqui. Então, nós vamos passar a cola e vamos estar colando essa parte. E não esquece, antes de você passar a cola, o que nós vamos estar fazendo? Vamos fazer uma coisa antes, pra gente não esquecer. Já vamos colar a nossa alcinha do nosso lápis. Dani, como é que cola a alcinha do lápis? Vocês vão pegar o lápis, né? O mini lápis. E vão mais ou menos ver a quantidade que ele vai ficar firme, ó. É aqui. Depois que quanto mais, né, nós vamos fazendo, mais prática nós vamos adquirindo. Então, nós vamos fazendo cada vez mais rápido. Com o auxílio da nossa cola quente, nós vamos estar colando essa alcinha. Ó, uma fitinha na outra, um ladinho no outro, pra gente tá fechando essa alcinha. E nós vamos colocá-la, ó, essa alcinha vai caber o nosso lapisinho. Nós já vamos o quê? Colá-la atrás desse papelzinho branco, ó, da mesma forma, com o auxílio da cola quente. Nós já vamos colocá-lo aqui, centraliza. Como aqui eu já tenho prática, eu nem medi, mas se você quiser tá medindo direitinho, pode medir. Ó. Colei atrás. Colei a nossa alcinha atrás. Nosso lápis. Ó, muito bem. Agora, nós vamos estar passando o quê? A cola branca. Deixa eu colocar mais cola aqui no nosso pratinho, né? Vamos colocar mais cola. E a cola aqui no papel, pessoal, é da mesma forma do tecido. Não pode ser em grande quantidade, mas também não pode ser em pouquinha, porque senão não vai colar. Então, nós vamos... Passa a cola. Eu vou passar primeiro do risco que nós fizemos para baixo. Tá passando. Sempre coloca um papelzinho para te ajudar, não sujar a sua base, que você vem assim, ó, e segue o baile. Põe cola. Na fita de cetim também, vai ficar tudo preso. Então, nós vamos vir com essa parte, nós vamos posicioná-la como? Nós vamos colá-lo, centralizá-lo, ó, dobra aqui. Dani, como é que eu vou saber o centro? Se você quiser medir antes, você pode medir. Eu aqui, no meu caso, como eu já faço em grande quantidade, a gente já vai acostumando no olhômetro mesmo. A gente já vai no olhômetro mesmo e já vai achando o nosso centro aqui no nosso olhômetro.
Então, com a ajuda da nossa dobradeira, posicionou, vem com a dobradeira. E agora, continua. Agora, nós vamos passar na outra parte. Deixa eu virar pra mim, porque eu não tô enxergando. Passa cola. Qual quantidade? A quantidade necessária pra colar direitinho. Ó, subiu aqui, passou em cima. O que nós vamos fazer? Não esqueçam, com o dedo ou com a espátula, passe do mesmo jeito, ó. Vocês estão vendo que tem que ficar o sinalzinho? Pega os 2 dedinhos, faz assim, passa, ou se não, vem com a espátula, passa aqui pra dar essa vincada. Pra dar essa vincada e essa dobrada no nosso fundo do nosso bloquinho. Olha aqui como é que ficou o nosso fundo. Olha que lindo que já ficou. E agora nós vamos colar o nosso bloquinho. Dani, mas a gente passa a cola nele todo? Não. Nós vamos passar a cola só na metade do papel ali, porque por ser papel offset, ele é muito fininho. Se você passar a cola, ele vai enrugar. Então, nós vamos passar uma leve camada de cola, uma tira. Ó, uma tira aqui. E vamos passar a nossa cola. Posiciona aqui, bem no meio. Bem no meio, sobe a nossa lateralzinha. Posiciona, ó, nós passamos cola embaixo, mas só uma tirinha. E nós passamos cola em cima, né? Então, nós vamos posicionar aqui, vamos prensar aqui atrás, com a nossa mão mesmo. Olha que lindo, nosso bloquinho já tá tomando a sua forma, ó. Ó que lindo já tá. E agora nós vamos partir, ó, nossa porta de papel. Deixa eu tirar esse papelzinho aqui de cima, gente, porque eu sujei ele. Não pode, nós não podemos sujar. Ó, olha como é que já tá o nosso bloquinho. Olha que lindo que já tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir agora pra decoração do nosso bloquinho. Ah, gente, ficou muito lindo. Ai, como eu amo. O que nós vamos estar fazendo aqui? Eu fiz o passarinho. Tô ligando minha prensa aqui pra gente tá colando daqui a pouquinho. Vamos primeiro agora arrumar decorar, né? Não decorar. Vamos organizar o nosso apliquezinho pra ele ficar bem lindo, bem charmoso. Ó, deixa eu arrancar uma rebarbinha aqui. Então, eu vou colocar o nosso passarinho rosa com a asinha branca. Com o auxílio da cola mesmo, eu fiz um recorte no branco e não é eu fiz um recorte no perolado, no rosa perolado, e fiz um recorte da asinha num bege perolado. Então, o passarinho ficou bem charmosinho, ele ficou brilhosinho. É um papel perolado, gente, que você também encontra com facilidade. Ó, a gente colocou a asinha. Como é que eu vou decorar ele aqui? Tem que fazer o olhinho dele, o biquinho, com os de canetinha mesmo. Com a canetinha mesmo, a gente vem cá e faz uma bolinha que vai ser o nosso olhinho. E a gente vem no biquinho e passa o amarelinho para dar um destaque no nosso biquinho. O nosso biquinho do nosso passarinho é amarelinho. Passou a canetinha, muito bem. E agora, para dar um charmezinho ainda mais charmoso, nós vamos o quê? Eu vou colocar essa meia pérola dourada na asinha do nosso passarinho, com o auxílio da nossa cola de silicone fria.
Então, olha aí, nosso passarinho ficou assim. E já já nós vamos colocar ele ali. Vamos deixar ele secando aqui agora. Nosso passarinho. E agora nós vamos partir, pessoal, para a parte que nós vamos personalizar esse bloquinho com o quê? Com o nome da pequena Ana Luísa. Então, nós vamos usar esse termocolante com a ajuda da nossa prensa, da nossa mini prensa. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, eu vou ter que posicionar ao contrário, né? Então, eu vou abrir aqui, eu vou centralizar aqui, é onde eu quero. Se você tiver alguma dificuldade, vai com a régua mesmo. Coloca a régua para ver se tá no centro certinho, para ver se não tá. É melhor a gente olhar antes direitinho, ó, para ver se tá tudo no centro certinho. Posicionou aqui. A gente vai estar falando mais desse termocolante, que ele tem assim, ó, sido um diferencial aqui no ateliê em relação à personalização. Então, nós vamos utilizar aqui um papel manteiga entre o nosso termocolante e a nossa prensa. Segurou aqui, nós vamos vir com a prensa, nós vamos pressionar ela aqui. Quanto tempo, Dani? Nós vamos pressionar ela aqui. Cerca de 13 segundos. Segura ela e vai contando. 5, 6, 7, 8, 9, vai contando. Para até a gente ter certeza que o nosso nome tá bem coladinho. Nós só podemos retirar o nosso nome na hora que esfriar. Então, a gente segura a prensa. Não precisa pôr força. Eu tô com a mão aqui só para segurar mesmo. A nossa prensa é bem parecido com um ferrinho mesmo, um ferrinho de passar roupa. Mas a gente não pode ficar muito tempo com a prensa, porque a gente acaba queimando o adesivo. Então, você vai contando aí, é cerca de 13 segundinhos. Ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui e vamos continuar, nós vamos deixar aqui para ele esfriando. Enquanto isso, nós vamos continuar o nosso trabalho. Deixa eu passar aqui o dedo aqui. Então, enquanto nós vamos esperando secar, nós vamos continuar a nossa personalização. Sempre, pessoal, que a gente for... Deixa eu ver aqui na minha tesoura. Sempre que a gente for usar fita de cetim, é muito interessante. O que a gente tem que fazer? Passar o isqueiro, para nossa fita não desfiar. A gente sempre faz o acabamento com o isqueiro. Certo? Certo. Como que nós vamos fazer? Nós vamos estar passando essa fita aqui e colando ela aqui por trás, com a cola quente. Mas a gente tem que ter cuidado, gente. Sempre centraliza, faz um acabamento bem lindo, não deixa emenda. Toma cuidado, gente. O diferencial da gente é acabamento. A peça, a gente dá muito mais sofisticação para a peça quando a gente faz ela com... Por mais que é artesanato, a gente não pode deixar transparecer as emendas, transparecer nada. Ó, olha como já tá ficando lindo o nosso bloquinho. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colando o lacinho. Como que você faz o lacinho? Gente, o lacinho é muito tranquilo. Ó, eu uso já o rolo assim, eu já pego o rolo. Eu não gosto, pra fazer laço, eu não gosto de ficar tirando tirinhas, não. Porque acaba que você precisa de um espaço a mais. Ó, com os 2 dedos aqui, igual um laço de cadarço mesmo. Com os 2 dedos aqui, você vai laçar aqui. Laçou. Na hora de passar, observe que a fita, ela tem 2 lados. Mas o lado que vai ficar pra frente, pessoal, é o lado brilhoso. Não deixa o lado poroso pra frente. Então, aí você vai organizando o seu lacinho aqui. Você gira aqui, põe os dedinhos aqui dentro, vai organizando o seu lacinho. Puxa, despuxa. Ó, viu tanto que é rapidinho? Ó, rapidinho eu já fiz outro lacinho.
vira as perninhas, ó, rapidinho a gente já fez outro lacinho. Eu gosto de fazer os lacinhos assim e cortando. Então, nós já fizemos aqui outro lacinho. Também, depois que faz os lacinhos, o que a gente não pode esquecer? Passar o quê? Passar o isqueiro, para não desfiar. E aqui, da mesma forma, nós vamos estar colando o nosso lacinho com a cola quente. Passou também quantidade pouca, não enche muito de cola quente, para não deixar o trabalho grosseiro, para que a cola quente não apareça. A cola quente não pode aparecer no nosso trabalho, gente. Ela tem que ser, assim, auxiliadora, mas ela não pode aparecer ali, aquelas colas derramando. Então, agora nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o nosso alfinetinho aqui. Nós vamos passar ele aqui no nosso passarinho. Isso, enfia no papel. Ó, enfia aqui no papel. Enfiou no papel, nós vamos enfiar aqui no meio do nosso lacinho. Enfiou no meio do lacinho. Ó, enfiou no meio do lacinho, vamos fechar o nosso alfinete. Enfiou no papel para segurar o passarinho e enfiou no lacinho e fechou o nosso alfinete. Olha aqui como que já tá lindo o nosso bloquinho. Olha que lindo. Ó. A gente vem aqui, vamos colocar o nosso lapisinho no lugar dele. Olha que perfeição. Agora, como já esfriou aqui, nós vamos estar retirando o nosso liner do nosso nome, que foi colado aqui. Ah, gente, eu sou suspeita para falar, porque eu acho perfeito, é um trabalho lindo, maravilhoso. Ah, fala que não ficou perfeito. Olha que lindo, olha que perfeição que ficou o nosso porta-bloquinho. Ele abre aqui, desce, ficou perfeito, lindo, lindo, lindo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de mais um mimo, né? Mais uma opção que você vai ter para oferecer para suas clientes ou para fazer para você mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.